Para falar com a gente sobre as vantagens e os riscos do parto normal e da cesariana, eu converso agora com o Dr. Jorge Francisco dos Santos. Ele é médico, obstetra e professor assistente da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Todo ano a gente ouve falar de uma campanha de incentivo ao parto natural. Por que ele continua diminuindo ou a cesariana crescendo? O que acontece? A campanha faz parte de uma das estratégias, não é suficiente. Quer dizer, só o esclarecimento da população não é o suficiente. É preciso inserir a parteira para o acompanhamento desse trabalho de parto. O médico, ele não é a pessoa mais indicada para acompanhar um parto de evolução normal. É mesmo? A parteira ela é mais formada para isso. O modelo obstétrico no Brasil, ele está errado. Os modelos europeus, por exemplo, a parteira acompanha todo o trabalho de parto e quando ela diagnostica alguma complicação, algum problema, ela tem um médico no serviço para socorrê-la. E aqui no Brasil existe a ideia de que a parteira é menos qualificada, exato, do que o médico. Exato. Agora, hoje em dia, a gente vive a realidade, doutor Jorge, de ser um médico, né? O senhor acha que os médicos eles não estão preparados? O que acontece? Você treinar um médico para fazer uma operação cesariana é relativamente simples. Depois de umas 10 operações, ele sabe fazer tranquilamente. Já um parto não. Um parto requer muito mais habilidade, muito mais conhecimento, muito mais... É mais uma arte, não é? Do que uma técnica. Então a cesárea não. Você tem aqueles tempos programados, é fácil ensinar e um parto não. Tantas coisas estão envolvidas, é um tempo muito maior do que uma operação cesariana, então por isso que o médico ele está mais formado na realidade para intervir. Então por receio ele acaba incentivando a cesariana. O senhor acha que o médico tem um papel grande na decisão das mães? É fundamental, é dele a palavra final em relação à via do parto. Não é? Então, é fundamental que a mulher esteja esclarecida das reais indicações de uma operação cesariana e não indicações que diríamos espúrias, indicações por conveniência, tanto do médico quanto da mulher. E quais são as indicações? Por exemplo, se uma mulher tem um parto cesariana, depois ela só pode ter cesariana ou ela pode ter um parto normal? Não, ela tem uma chance grande de chegando de 70% a 80% de ter um parto vaginal após uma cesárea. E se ela tiver gêmeos? Hoje em dia é muito comum as mulheres terem múltiplos, isso, né? Fazem reprodução assistida. Também só cesariana ou isso também é uma lenda? Não, é uma lenda também, é um mito. Se o primeiro bebê estiver em apresentação de cabeça para baixo, né, é possível o parto vaginal. E a dor? Todo mundo tem medo da dor. Pois na reportagem, inclusive, a moça optou pela cesárea por causa da dor, mas hoje há tantas técnicas. Um dos grandes avanços que nós temos é a presença de uma doula. A doula é uma mulher que já passou pelo processo e que dá um incentivo, dá um apoio físico, emocional, afetivo para essa mulher. E, portanto, a dor do parto, ela é muito minimizada com a presença da doula, mesmo com medicamentos e até chegar na anestesia. O problema é que a cesariana evita a dor do parto, mas ela começa quando termina a operação. Então, terminada a operação, terminada a anestesia, aí começa a dor do parto numa mulher que vai precisar cuidar de um bebê e passou por uma cirurgia de grande porte. Qual que é a grande vantagem do parto natural em relação à cesariana? Eu acredito que seja não só o menor risco que existe no parto normal para a mãe e para a mulher, para o bebê, tanto de morte quanto de complicações, mas principalmente eu acho que é o protagonismo, é a mulher ser dona do processo, ou seja, passar pelo processo de uma maneira saudável e ao final ter essa satisfação de ter conseguido parir por aquilo que a natureza lhe fez, que seria parir por via normal. Querido doutor Jorge, muito obrigada pela presença do senhor. Uma ótima noite. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.